Dúvida. E olha, pessoal, o Tribunal de Justiça de Pernambuco revogou o mandado de prisão preventiva do cantor Gustavo Lima. O artista é um dos alvos da Operação Integration, que investiga suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo apostas online, que são as chamadas bets. Assim também a influenciadora Deolane Bezerra foi libertada. Ela recebeu habeas corpus e saiu da cadeia ontem. Na mesma decisão, a justiça derrubou a medida que suspendeu o passaporte e o porte de arma do cantor. Tá livre que nem um passarinho. Gustavo Lima não chegou a ser preso. Ele está em viagem nos Estados Unidos. Já Deolane Bezerra compareceu à justiça hoje para assinar o termo de soltura. Deolane, que havia sido presa preventivamente, assinou o termo de compromisso e vai responder ao processo em liberdade. Diogo da Luz, quero começar aqui com você. A gente fala integration, que é integração. O nome da operação é muito sugestivo, porque o processo de lavagem de dinheiro tem 3 fases. A ocultação, onde o dinheiro ilícito é escondido. Depois a dissimulação, onde ele começa a ter aparência de legalidade. E a última fase é a integração, ele está integrado já àquela rede de aparência de legalidade. E parece que a operação investiga que o crime organizado através de jogos ilegais ou legais está lavando dinheiro do tráfico através de grandes personalidades. Não vamos fazer aqui juízos de valor, mas qual a sua opinião sobre o que está acontecendo? O que você acha desta operação que envolve jogos ilegais? Você é a favor da legalização ou não dos jogos? Sua opinião? Eu sou a favor da máxima liberdade possível para as pessoas, porque cada um joga se quiser. Primeiramente, boa tarde, Capês, todos os membros da mesa, especialmente a você que nos acompanha aqui. Eu quero, antes de avançar nisso, Capês, dizer que eu estou impressionado com a aula que eu já tive só nesse início de programa e certamente muito mais. Quanta coisa sobre o crime organizado que a gente vem aprendendo. Nesse caso específico do Gustavo Lima, eu queria, mais do que dar a minha opinião, trazer uma pergunta, porque até onde eu entendi, a juíza foi muito firme ao decretar a prisão. Nós estávamos aqui na segunda-feira, quando isso aconteceu, inclusive, e a simples leitura da determinação da juíza me dava a impressão que não tinha o que discutir, que Gustavo Lima tinha feito tudo o que não podia fazer e não havia solução. Depois eu vim a saber, se é que bem entendi, que o Ministério Público de Pernambuco não estava de acordo com a prisão, coisa que me parece muito incomum, o Ministério Público dizer que não é favorável à prisão e um juiz decretar. E queria ouvir dos dois senhores aqui se é normal, se é legal, se é corriqueiro, não é? Como é que um caso desses, onde o Ministério Público aconselha não pedir a prisão e o juiz determina a prisão? Bom, vamos começar aqui. Doutora Tatiana, a senhora é coordenadora do Centro de Apoio aos Promotores Criminais. Está todo dia passando aí pedidos de prisão preventiva feitos pelo Ministério Público. Quais são os requisitos para que se decrete a prisão preventiva de alguém e por que muitas vezes essa prisão é decretada e logo em seguida as jurisdições em cima, tribunais, acabam soltando? Por que essa divergência de interpretação? São precipitadas as prisões preventivas ou elas são necessárias e têm uma visão diferente? Quais são os requisitos genéricos, abstratamente, para que uma pessoa seja presa antes do processo terminar? Capês, aqui, falando genericamente, né, nem entrando no caso que eu desconheço, só vi pela imprensa, para que uma pessoa seja presa preventivamente, precisam alguns requisitos, porque a prisão preventiva ela não pode ser uma antecipação da pena. A pessoa ainda não foi condenada, então, qualquer prisão antes da condenação, ela tem requisitos especiais, tá? Primeira coisa, precisa ter indícios suficientes de autoria daquele crime. Então, é necessário que a investigação aponte, e não como uma mera ilação, mas com indícios concretos que aquela pessoa cometeu um crime apenado com reclusão, tem uma determinada pena mínima em que possa caber a prisão preventiva. E, além de ter indícios de autoria
contra determinada pessoa da prática desse crime, é necessário que a prisão dela seja necessária para assegurar o processo penal. Então, ou no caso de uma prisão temporária, ela tem que ser necessária para assegurar o sucesso da investigação. Então, o simples fato de haver indícios de autoria de um crime contra uma pessoa não é suficiente para que seja decretada a prisão preventiva. É necessário verificar, em primeiro lugar, aquele crime, ele causa um abalo muito grande à segurança pública, aquela pessoa é uma pessoa muito perigosa que, se continuar em liberdade, vai continuar cometendo aqueles delitos. Segundo lugar, existe o risco de fuga dessa pessoa, essa pessoa está intimidando testemunhas, vítimas, ou seja, a liberdade dela causa um risco ao sucesso do processo, à conveniência da instrução criminal ou até a aplicação da lei penal. Isso tudo é analisado pelo juiz e cada juiz pode ter um parâmetro, ter uma subjetividade, né, na análise desses pedidos e o que é indício suficiente de autoria, até que ponto aquela pessoa em liberdade vai causar um risco a um processo ou vai tentar fugir no final. Isso é ponderado caso a caso pelos profissionais de direito, os operadores de direito, e a gente sabe aqui no Brasil que cada operador do direito, a gente segue a jurisprudência, a gente tem parâmetros legais, mas existe uma margem de discricionariedade e é por isso que muitas vezes uma prisão ela é revogada depois por uma instância superior ou às vezes acontece o contrário, o juiz de primeiro grau não decreta essa prisão, o Ministério Público recorre e obtém junto ao tribunal. Em relação ao Ministério Público ter ofertado um parecer negativo no caso em questão, na verdade o juiz de direito ele pode decretar prisão preventiva ou a pedido do Ministério Público ou a partir de representação da autoridade policial. Então, mesmo quando o Ministério Público não concorda, se houve um pedido da autoridade policial, o juiz eventualmente pode discordar do Ministério Público e decretar essa prisão. Tá? Mas o Ministério Público é o titular da ação penal, é ele que vai formar a opinião delicta, ou seja, a opinião sobre se é caso ou não de processar aquela pessoa. Quanto a isso, não há como o juiz substituir o Ministério Público. A gente tem que aguardar, realmente, as investigações ainda estão em andamento. Parece que o fundamento, se procede ou não, não sei. O fundamento é que soltos eles poderiam continuar estimulando o crescimento e a promoção desta atividade criminosa, emprestando o seu brilho, o seu nome, a sua fama a esta organização. Se procede ou não, nós vamos ver na sequência. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, ingressou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a lei que regulamenta as apostas esportivas online, contra a lei das bets. A ação quer tornar inconstitucional a lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Lula em dezembro de 2023. No ano passado, o governo editou uma medida provisória para definir as regras do setor. E agora, José Milagre, quer dizer que o Congresso Nacional aprova a lei, legalizando ali, instalando no país as apostas dos jogos eletrônicos, e agora uma ação no Supremo Tribunal Federal. Será que o Supremo vai declarar inconstitucional? Você é professor. E aí, como é que vai ficar a questão das bets? Exatamente, Capês. A ação direta de inconstitucionalidade 7721, que visa discutir a constitucionalidade da Lei 14.790 de 2023, que regulamentou as apostas de cota fixa. As bets no Brasil foram regulamentadas. Importante destacar para a audiência que não é jogo do tigrinho, não é slot game, não é cassino. Para isso existe um projeto 2234 de 2022 que pode legalizar, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, está em trâmite no Congresso. Agora, o que a CNC está buscando com essa DIN via inconstitucionalidade é discutir pontos da queda do consumo das pessoas. Eles têm estimativas que o consumo de bens e serviços está sendo preterido porque pessoas estão jogando. E vou além. O Banco Central do Brasil acaba de publicar uma estatística que somente no mês de agosto 3 bilhões de reais foram gastos por beneficiários do Bolsa Família em jogos online. Então, de duas... Pessoal gastando dinheiro que tem para comer em jogo? Pessoal gastando dinheiro que tem para comer em jogo, Capês, ou de duas uma. Ou está gastando o dinheiro que tem para comer em jogo ou não precisa do dinheiro.
E se o Banco Central consegue fazer esse mapeamento, por que a entidade, o governo em si, não faz o mapeamento de quem realmente é necessário? Então, para resumir, a CNC está buscando o respeito ao artigo 170, ele diz que essa onda de bets sem uma política clara está interferindo na ordem econômica e também está falando que viola o artigo 196 da Constituição. A saúde das pessoas está em risco com as apostas e bets sem um programa de conscientização, de saúde mental, muitas pessoas gastando o que não tem com os jogos. Vamos ver como o Supremo vai decidir sobre essa ação de inconstitucionalidade que visa anular ou retirar do ordenamento jurídico a lei das bets. Ô Diogo da Luz, não estou pondo muita fé nessa ação, não. Se fosse um vício formal, procedimental, de quórum, de iniciativa... Agora, discutir o mérito, se perturba a saúde ou não saúde, parece uma questão mais do conteúdo da lei. Achei que fosse uma ação mais forte. De qualquer maneira, eu te pergunto, você é a favor da legalização do jogo ou você é contra? Não fica em cima do muro, é sim ou não? Aqui não tem em cima do muro de jeito nenhum, Capês. Eu sou a favor da legalização, lógico, com regulamentação, pagamento de impostos, tudo que um tem que fazer, os outros têm que fazer também, não de qualquer jeito. E eu quero trazer um caso que eu me lembrei aqui no início da conversa. Quando eu era criança, tinha um monte de carrinhos de sorvetes pela cidade de São Paulo, onde eu nasci. Só tinha uma marca de sorvetes e atendia a cidade inteira. Aí apareceu um concorrente e eu escutava os mais velhos discutirem que isso iria abalar o mercado, que o mercado já estava bem servido, que ia entrar um outro, ia ser um problema e ia enfraquecer. No início, realmente, eles dividiram o mercado, ficou não tão bom para o mais antigo. E no final, o que acabou acontecendo, quando eu virei adolescente, é que o mercado de sorvetes tinha crescido barbaramente. A concorrência foi muito saudável, porque melhorou a oferta, reduziu o preço e aumentou as vendas. Ganhamos todos nós, os produtores e nós. E aqui a impressão que eu tenho, Capês, que a CNC está preocupada porque entrou um novo jogador nesse mercado mesmo e está tomando uma parte que hoje é do comércio. Num primeiro momento, vem uma série de impressões ruins, inclusive de pessoas jogando muito mais do que poderiam. As pessoas têm que prestar atenção que o jogo é com aquilo que está absolutamente sobrando. Não se pode jogar para tentar enriquecer. É uma diversão como se ir ao cinema e assim por diante. Mas eu acho que o tempo vai fazer todos se acomodarem, as bets serem devidamente reguladas como tem que ser e o comércio, as bets e todo o universo da economia brasileira acaba crescendo. Olha, eu não sou nem a favor nem contra, aqui não me cabe posicionar. Eu sou contra o Poder Judiciário começar a discutir critérios de conveniência, oportunidade, de mérito que cabe ao Poder Legislativo. O jogo faz mal, então é inconstitucional. Então, pelo amor de Deus, tem tanta coisa que vai ser jogada inconstitucional, eu espero uma ação que seja uma ação um pouco que discuta temas mais específicos, como vício formal, para ser inconstitucional. Em todo caso, aguardemos.